Hora do Ancião. Música, cultura, lazer, saúde e muitos convidados. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Lugar à vida. Ora então, boa noite, cá estamos nós para mais uma edição da Hora do Ancião. Temos um convidado especial muito conhecido, não só de Caldas da Rainha e arredores. Estamos a brincar naturalmente, já vão perceber quem é. Mas antes de mais, vamos cumprimentar as pessoas. Eu vou mandar um abraço especial ao meu companheiro desta aventura da Hora do Ancião, José Ramalho, boa noite. Olá, boa noite. Olá, Jorge, estás bom? Boa noite. Está tudo bem, sempre bem dispostos. Ora, cá estamos nós na Hora do Ancião. Queremos agradecer às pessoas que nos têm enviado informações para a horadoancião@gmail.com. Temos recebido bastantes feedbacks positivos, o qual agradecemos, e algumas críticas construtivas, que também agradecemos, porque é assim que se faz. É um trabalho de equipa, é um trabalho de grupo que nós fazemos connosco e com vocês, os ouvintes da Mais Oeste, que são muito bem-vindos. Hoje temos connosco o Dr. Sá Lopes. Boa noite, Dr. Sá Lopes. Luís Manuel Sá Lopes, nome completo. Muito boa noite. É sempre um prazer estar na sua presença, e é mais do que merecida a sua presença neste nosso programa, por mil e uma razões, mas para quem nos ouve na Mais Oeste é importante que percebam o significado deste programa da Hora do Ancião. Nós aqui temos o propósito de trazer pessoas veneráveis, pessoas com muita cultura, pessoas com muita experiência de vida. A Hora do Cidadão, a Hora do Ancião. Não, o Cidadão Hora Ancião. gafe número 1, vamos registar isto. O Cidadão Ancião. O Cidadão Ancião, claro. Na hora falando de rimas, mais tarde haveremos falar de um autor que usou bastantes rimas. Exatamente, que é o Zé Ramalho, vai trazer um grande homem de Portugal. Lá iremos. E que faz todo o sentido trazermos cá hoje. Dizia eu, na Hora do Ancião, nós temos o propósito de falar aos portugueses, falar aos oestinos, e trazer aqui pessoas que são, no fundo, grandes anciãos. E essas pessoas, na verdadeira definição do que significa ancião, são pessoas veneráveis, pessoas com grande cultura e maturidade, e como vocês vão ver, vamos explorar um pouco numa conversa tranquila, mas divertida, acreditamos, e muito interessante com o Dr. Sá Lopes, explorando um pouco mais da pessoa que foi o Dr. Sá Lopes, podendo, de uma forma, de certa forma, incentivadora para quem nos ouve, a inspirar grandes momentos de vida e sobretudo neste momento onde parece que temos déficits de autoconfiança, é importante trazermos homens como o Dr. Sá Lopes como fonte inspiradora para fazer mil e uma coisas, porque é isso que vale a pena. A vida vale a pena ser cheia e vivida, e mais vale nos arrependermos do que fazemos do que aquilo que deixamos por fazer. Bom, José, vamos então às novidades, às atualidades informativas. Manuel, faz favor, José. Então temos aqui algumas novidades para já. Podemos começar pela convidada. Não, ainda é muito cedo. Não, vamos falar do 12 de junho. Não esqueçamos que estamos em pleno período de Santos Populares. São as festas juninas, como se usa dizer no Brasil. Estamos na véspera do dito Santo António, o Santo Casamenteiro. É também o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e, coisa curiosa, Dia Mundial de Tricotar em Público. Já tricotaste hoje, Jorge? Ainda não, mas é curioso porque complementando, já me roubaste uma informação, porque era uma das que eu tinha para falar, é que são duas celebrações e não uma. Então, o 12 de junho, além de ser o Dia Mundial de Tricotar em Público, porque esta é fenomenal, eu fiz pesquisa, mas não vos vou dizer mais, porque realmente as coisas que se encontram sobre o Dia Mundial de Tricotar em Público, basta dizer isto na rádio.
Basta dizer isto na rádio. Eu estou certo que toda a gente que nos ouve, em casa, na rua, na cozinha, no carro, onde as pessoas nos estão a ouvir, com certeza que está toda a gente a imaginar como seria tricotar em público. O outro Dia Mundial hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, precisamente. Portanto, são duas efemérides deste dia que são celebradas precisamente a 12 de junho. Mas trago-te uma curiosidade. Força. Sim, sabias que na tradição japonesa, ao completar 60 anos, é permitido ao homem o uso de blazer vermelho? Fantástico. Porque é a cor que só é permitida aos deuses. E só 6 décadas depois de vida é que é permitido aos anciões japoneses usarem o vermelho, coisa que noutras culturas começa por usar-se na juventude, não é? Faz sentido nesta cultura shintoísta, faz todo o sentido. Portanto, esta é uma curiosidade que vem aqui num blog que é o Longevidade Silvia blogspot.pt. Muito bem. O seu dono. E também dizer que no 12 de junho muita coisa interessante aconteceu. Algumas mais interessantes do que outras. A 12 de junho de 1924 nasceu George W. Bush pai. Para muitos não é uma boa recordação. Outra recordação também menos positiva, e é um senhor que tem passado muito nas notícias por estar com alguns problemas de saúde, para o qual nós mandamos, a partir de Portugal, um voto de rápidas melhoras, que é Nelson Mandela. Precisamente a 12 de junho de 1964, Nelson Mandela, líder da luta anti-apartheid na África do Sul, como todos sabem, foi condenado à prisão perpétua por sabotagem. Uma grande referência da cidadania sem dúvida. Universal. Ainda hoje víamos isso em reportagens, onde víamos jovens a dizer: Nelson Mandela é um exemplo para nós pelo humanismo que nos ensinou. Já em 1983, neste dia 12 de junho, termina em Vilar de Perdizes, Vila Real, o primeiro Congresso Luso-Galaico de Medicina Popular. Famoso congresso. Sabes quem é o mentor desse projeto? É o Padre Fontes, a quem daqui, lá para Montalegre, mandamos de abraço. Sei bem que ele não nos estará a ouvir, mas alguém lhes poderá fazer chegar este dado, que está com momentos de saúde menos bons. E já devo dizer-te, já agora, porque estamos a falar de Vilar de Perdizes, tu sabes que todos os dias 13 que coincidam com sextas-feiras fazem-se em Montalegre as grandes festas. Montalegre reúne-se durante esse dia, sempre que coincidir um 13 com uma sexta-feira, e faz a Noite das Bruxas, com um grande espetáculo na Encosta do Castelo, que eu já tive a oportunidade de participar em 2010, e que reúne cerca de 50 mil pessoas, e dura toda a noite, até de manhã. Os bares, os cafés funcionam recebendo as pessoas para aquilo que é um bar, não é? Muito bem. E beber. E outra curiosidade, e o Zé sabia que nesta lógica dos 13, eu próprio fui bafejado pelo 13 3 vezes. Então, eu nasci a 13 de março, o meu pai nasceu a 13 de julho e a minha avó paterna nasceu a 13 de fevereiro. E esta, hein? Então todos os dias 13 para ti é uma para festa, mim é uma alegria, é um dia de sorte, sou um sortudo. E falando destas superstições populares, nas nossas pesquisas por música e cultura portuguesa, apetece-nos brincar hoje. E a seleção da nossa primeira música, gostava de perguntar ao José Ramalho se alguma vez experimentou fazer a experiência de pegar numa música conhecida e traduzi-la para português. Se tem ideia do resultado. Quer dizer, é sempre uma experiência que nós alguma vez fizemos e depois ficamos espantados, que é aquelas letras, muitas vezes algumas letras são muito mais, em traduzidas para português, são muito mais elementares na própria leitura do que então aquilo que eu vou dar um exemplo. Vamos a isso. Eu vou dar um exemplo aos nossos ouvintes e vamos ver se o nosso convidado ou o José Ramalho conseguem adivinhar que música é esta. Bom, eu espero que agora que vou cantar não mudem de estação, está bem? Aguentem connosco. Ai, Jorge, dá-lhe. Então a música é assim. Quando eu me encontro perturbado, Mãe Maria vem a mim, dizendo palavras prudentes, deixa estar. Todos aí em casa que nos estão a ouvir, deixa estar, deixa estar.
Deixa estar, falando palavras prudentes, deixa estar. Agora veja-se, conseguiu adivinhar? Conseguiu? Estamos aí, estamos nessa. Agora veja-se isto no seu original. When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be. Portanto, reparem, isto foi uma pequena brincadeira musical, porque faz parte também da nossa cultura e às vezes do nosso complexo do cantar em inglês e do cantar em português. Temos tantos e tão bons músicos e artistas de todas as áreas em português que não resistimos a trazer como a primeira sugestão musical do nosso programa de hoje José Ramalho, não o meu companheiro deste programa, mas um cantor brasileiro que vai cantar em português com o seu sotaque do Brasil uma música subejamente conhecida de Bob Dylan, mais recentemente conhecida por Guns N' Roses, Batendo às Portas do Céu, portanto, Knocking on Heaven's Door, mas neste caso em português. Vamos ficar então com boa música. Hora do ancião. Velhos são os trapos. Mãe, tire o distintivo de mim, que eu não posso mais usá-lo. Está escuro demais pra ver, me sinto até batendo na porta do céu. Bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Mãe, guarda esses revólveres pra mim, com eles nunca mais vou atirar. A grande nuvem escura já me envolveu, me sinto até batendo na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Hora do Ancião. Lugar à vida.
Ora, cá estamos então para dar continuidade ao nosso programa e vamos passar agora ao nosso espaço Universidade Sénior. Hoje vamos dar a conhecer uma Universidade Sénior do Oeste, que fizeram o favor de chegar até nós um conjunto de informações, as quais agradecemos. A Universidade Sénior de Peniche, e que foi inaugurada bem recente. Esta é uma Universidade Sénior bem mais recente, comparado com as últimas que nós demos conhecimento. Fez no passado dia 3 de maio 5 anos de existência, com cerca de 245 alunos e mais de 20 disciplinas. Tem disciplinas um pouco parecidas com as últimas que nós vimos nas universidades sénior, no caso de educação musical, canto coral, ginástica, cidadania, rendas de bilros, pintura, viola, promoção da saúde, inglês e informática, mas tem aqui um pormenor que me parece delicioso, que é uma disciplina de cavaquinho. Acho que é fundamental e agora uma nota pessoal, faz parte da nossa cultura tipicamente portuguesa, e é uma pena que mesmo nas nossas escolas, nas escolas ditas tradicionais do país, não se consiga criar condições para manter estas e outras tradições, que são tradições onde os portugueses deram brado ao longo de séculos. Os responsáveis desta Universidade Sénior de Peniche são a Dina Calado e a Suzete Laranjeira. Esta Universidade Sénior conta com um grupo musical, tem grupo de teatro e tem toda uma panóplia de eventos, tais como visitas a peças de teatro, conferências, entre outros, e numa agenda próxima para quem estiver em Peniche, e os alunos naturalmente que já sabem as informações, mas fica a informação para os restantes ouvintes da Mais Oeste Rádio, que este domingo, dia 16, pelas 21h30, vai haver um sarau de fim de ano na Associação Cultural e Recreativa Penichense, com a participação dos alunos e professores, e é aberto a toda a população. E terá sardinhas? Acredito que sim. Ir a Peniche e não comer sardinhas é comer a Roma. E não comer uma francinha. E não ver o Papa, perdão, peço desculpa. Ora, na próxima quarta-feira, também pela Universidade Sénior de Peniche, quarta-feira, dia 19, às 15h30, vai ser a inauguração da exposição de trabalhos dos alunos das turmas de artes decorativas, rendas de bilros, pintura a óleo, conservação e restauro e outras. Então, tudo isto na Associação Cultural e Recreativa Penichense. Trabalhos ao vivo. Será que também têm modelos ao vivo como na Holanda? Bem, já estava a divagar, não quero ir por aí. Terão de certeza modelos vivos. Bem visto, José, bem visto. Dia 21, também neste caso uma sexta-feira, vamos ter fotografia de grupo no Largo da Misericórdia. Às 19h haverá uma Eucaristia na Igreja da Misericórdia. E no dia 22, meio-dia e meia, almoço, festa de encerramento, garantidamente, com sardinha para todos. Sardinha e caldeirada, certamente. E caldeirada, garantidamente. Olha, alfaquique, frito, com a José Ramalho. Okay, vamos, nós temos o dever da informação. Diga aos nossos ouvintes o que é o alfaquique. Alfaquique é um peixe que é divinalmente bem confeccionado, que é laminado em fatias muito, muito fininhas, bem frito, e acompanha com uma açorda de ovas. É um prato que aconselho vivamente. Não vou dizer restaurantes em Peniche, porque os da terra sabem muito bem onde comer. Eu gosto muito. Eu já me contentava com umas petinguinhas fritas, para mim já marchava. Bom, e dizer que na Universidade Sénior as aulas já terminaram no dia 7 de junho, mas o fim das atividades é precisamente no dia 26 de junho, que é a data em que todos entram de férias. Até lá vão haver todas estas demonstrações do grande trabalho que é feito. Portanto, mais uma vez, parabéns às Universidades Sénior, neste caso à Universidade Sénior de Peniche, por todo este trabalho, e a quem não conhece, mais uma vez recomendamos a possibilidade de visitar, porque todas estas pessoas trabalham de porta aberta, de coração aberto, e vale a pena conhecer gente de todas as idades que podem e devem visitar, porque todos aprendemos com todos, e garanto-vos, numa Universidade Sénior aprendem que nunca mais acaba. Bom, e falando de cultura, está na altura de um momento cultural de José Ramalho, que não poderia deixar de ser, tendo em conta que tivemos um 10 de junho comemorado bem recentemente, na passada segunda-feira. Faz todo o sentido lembrarmos um homem que representa ainda hoje Portugal,
Já toda a gente percebeu quem é, mas o José Ramalho é que nos vai apresentar. José. É o Luís Vaz de Camões, como diria, Luís Vaz de Camões, vovô. Ora, ele terá nascido por cerca de 1524 em Lisboa, não se tem a certeza, por não há dados biográficos que confirmem efetivamente essa data e o local, mas sabemos é que acabou os seus dias em Lisboa justamente no dia 10 de junho de 1580. Poeta, é a figura mor de Portugal, a imagem de Portugal, foi militar, terá estudado em Coimbra, viveu em Lisboa e viveu também, fundamentalmente, numa cidade aqui bem perto de nós, Constância, onde se faz uma justa homenagem, através da Associação Casa Memória de Camões, o Jardim Horto de Camões, cujo projeto envolveu o arquiteto... Agora fiquei, deu uma branca, o arquiteto Ribeiro Teles, que trabalhou neste projeto e que aconselhamos muito seriamente a visitar. Constância faz muito jus à passagem, à vivência de Camões, que terá vivido ali pelos seus 23, 24 anos em Constância e, portanto, tem uma justa homenagem. De Camões, obviamente, a obra maior são os Lusíadas, esse texto épico da Portugalidade, e que aconselhamos a todos lerem, começando neste canto primeiro, as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Bom, e por aí fora, o que aconselho vivamente é esta leitura. Não esquecer um poema que todos conhecem, pelo menos algumas estrofes. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor, é o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor, nos corações humanos, amizade. Se tão contrário a si, é o mesmo amor. De Luís Vaz de Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, um poema bem musicado, bem conhecido por esse trabalho musical de José Mário Branco. E, terminando sobre Camões, vou ler um poema que eu gosto muito e que é bem adequado a todos os tempos. Mas os tempos que correm é muito mais do que adequado. O poema chama-se Ao Desconcerto do Mundo. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos, cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Fui mau, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Luís Vaz de Camões. Interpretado por José Ramalho, muito bem. Muito bem. Neste momento cultural só está ao nível de um grande filme e de uma grande música, que estou certo que os nossos ouvintes vão relembrar muito este filme e esta música já de seguida. Convido todos os ouvintes da Mais Oeste Rádio e o nosso convidado, Dr. Sá Lopes, que após esta música vamos entrar em conversa então, para dar a conhecer um pouco melhor o nosso convidado. Vamos ficar com uma música de um filme de 1964, música da autoria de Mikis Theodorakis, e toda a gente se lembra com certeza do filme Zorba, o Grego. Vamos então ouvir. Everybody dance, sirtaki. Yasu malikari. Opa. Opa. Ale dance.
Ancial. Ora, cá estamos então de volta à conversa com o nosso convidado e agora sim vamos então dar a conhecer um pouco melhor quem foi Luís Manuel de Sá Lopes. Nasceu em Miadela, Viana do Castelo, 21 de dezembro de 1939, onde fez a escola primária. Aos 10 anos passa para Viana do Castelo, hoje a Miadela, com o passar dos tempos, já praticamente se encontra dentro de Viana do Castelo, o que não acontecia na altura. Enquanto jovem, conheceu uma jovem que era uma jovem escalabitana que passava férias habitualmente em Viana do Castelo. Mais tarde, quando vai para Coimbra, reencontra essa mesma jovem de seu nome Isabel, onde começou o namoro e mais tarde acabou por casar. Isabel Sá Lopes é a sua esposa, a sua companheira inseparável, mãe dos seus 2 filhos, Ana e Miguel Sá Lopes. Pelo meio, aprendeu e fez muita coisa. Era um campeão de esgrima, um excelente nadador, possuidor de um grande sentido de humor que os próprios filhos reconhecem que é um sentido de humor único e excepcional, fundamental na educação que lhes transmitiu. Uma das suas recordações de um dos seus filhos, neste caso de Ana, era, já em Caldas da Rainha, ir até ao Maratona comer uns chocolatinhos, famosos chocolates no formato de chapéu. Que a maioria das pessoas, com a certeza que nesta altura está-se a deliciar e a lembrar-se destes chocolatinhos. Também já comi um chapéuzinho desse agora. Fez um serviço militar em Timor, é um homem também que gosta da pesca e, pelo meio, muitas aventuras. Uma dessas aventuras, um homem que, embora vocacionado como fazedor de obra, nunca se filiou em nenhum partido político, mas simpatizando com o Partido Socialista, acabou por ser candidato à Câmara das Caldas ainda durante a década de 80. Mas não propriamente sentindo um apelo político, mas mais pelo amor ao fazer obra, ao fazer das coisas. Ainda antes disso, chegou a passar também por Timor, onde esteve a cumprir serviço militar. Antes dos 30 anos, vem para Caldas, professor na área da eletrotecnia e só mais tarde na área da matemática. Estava na altura na escola chamada Escola Comercial, hoje conhecida como Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro. Em 1980, torna-se presidente do Conselho Diretivo, onde esteve até quase ao fim do milénio, cerca de 17, 18 anos, tendo saído algures entre 97 e 98 de funções. Um homem de muitas aventuras, também aventuras na pesca. E vamos se calhar começar, antes de falar do seu passado, gostava que nos contasse uma história fantástica para os nossos ouvintes poderem ouvir, no meio de toda esta aventura e deste percurso de vida. Sei que teve uma noite atribulada, um dia atribulado de pesca por zonas das Berlengas e dos Farelhões, que a tempestade foi tal que tiveram que fugir do barco e aquilo que foi muito complicado. Não sei, foram tantas. Muito boa noite, eu tenho muito prazer em estar aqui. Espero não decepcionar com tantas coisas que o Jorge disse, mas da pesca há muitas histórias. Essas não me lembro bem, já tantas elas foram, mas isso de pescar à noite às vezes tem os seus problemas. Mas havia pelo menos, não. Sobretudo quando não se vê se vai chover, se não. Houve muitas histórias, tive grandes pescarias, companheiros. Tive um companheiro fantástico, foi o doutor Bento Monteiro, aqui de Caldas da Rainha, o professor Berjano, o professor António Xavier, que hoje é campeão da pesca, não é? É verdade. Mas que nunca menciona que o seu mentor foi o Dr. Sá Lopes. Não, desculpa lá, menciona, sim senhor. Estou a provocar. Não, até tem lá em casa umas prendas que ele traz quando vai ao estrangeiro, e enfim, nessas competições. Mas é engraçado que ele não havia estado lá na escola, como referiu o presidente do Conselho Diretivo, e ele entra no meu gabinete e diz:
Sr. Lopes, eu queria ser pescador. Anda-me a ajudar a escolher o material. Então fomos, na altura, ao Barros, não é? Lá comprar a cana de pesca para a boia, uma cana de 4 metros e tal, o carreto, um carreto sueco, na altura, que estava na moda, enfim, a linha, as canas, as boias. E fomos à pesca um dia deles, para as encostas, não é? Para uma desses pesqueiros. É verdade, ele lá experimentou, acabou por buscar umas coisas, mas passados os tempos era um campeão. Pá. Foi uma coisa então, quer dizer, foi uma... Ultrapassou-me nitidamente. O aluno ultrapassou o mestre. Era uma máquina de pescaria, de pesca, ele aquele estudava equipamento. aquilo em profundidade, estudava as coisas, as marés, enfim, tudo. Ele é um professor de geografia. Entusiasmou-se e escreve para as revistas, hoje é um homem... E que tal foi o seu primeiro impacto quando, com 10 anos, vem do norte, da zona de Viana do Castelo, e vem para Caldas da Rainha? Com 10 anos? Com 10 anos, aliás, com 10 anos passou para Viana, depois mais tarde, com 27, 28. Obviamente, nasci em Viana, como disse, na minha dela, falou naquela escola, realmente ainda há pouco tempo tinha de um lado sexo masculino, sexo feminino no prédio, hoje é a junta de freguesia, ao lado da minha dela. Não, depois de estudar em Viana, Coimbra, não é? Coimbra, depois já a crise de 1962, aquela crise terrível, não é? Em 62 estava em Coimbra. Em 62 estava em Coimbra, e há a crise académica, não é? E como é que viveu esse... Já agora todos os jovens, né? À altura, todos nos envolvemos, aquilo era a polícia de choque nas universidades, greves, enfim, foi um momento fantástico. Mas tudo coincidiu também com a renovação dos jovens que estavam nas colónias, não é? Naquela parte em que houve muitos, e de repente foi tudo para Mafra ou para outros locais, cumprir o serviço militar, preparar-se para ir para as colónias, não é? E eu lá fui em agosto de 1962. Foi para... Na altura o meu irmão era um estudante, envolveu-se naquelas lutas académicas, era um delegado de curso, estava em Direito, e ele, nessas crises, acabou por ser preso. Teve quase um ano preso, ele e outros estudantes, não é? Na altura foi defendido pelo Salgado Zenha até. Ele era colega do Manuel Alegre. Esses foram momentos terríveis, e depois é muito difícil de descrever o que se vivia. Aquela malta toda a ir, aqueles comboios que vinham de noite, carregados de jovens que iam para os barcos, para ir para Angola, para Moçambique, para a Guiné, por aí, foram momentos terríveis. Eu tive a sorte de ir para a Mafra, custou-me muito a deixar a vida, enfim, a escola, a Universidade de Coimbra, onde estive só 3 anos, não é? Portanto, interrompeu os estudos. Foi convidado a interromper os estudos. Toda a malta, não é? Aquilo era necessário renovar enfim, os militares estavam nessas colónias, e lá fomos cumprir. Na altura, em Mafra, creio que fomos 700. Mafra, depois tive sorte, fui para Tomar. E Tomar, depois fui para Santa Margarida, fui oficial de tiro do R15 de Tomar em Santa Margarida durante um tempo. Depois fui chamado, fui chefe da Secretaria de Tomar, e de repente um dia o comandante eu abri o correio, era chefe da Secretaria, abri o correio classificado, não é? Tinha que o entregar, naqueles envelopes fechados, não é? A cor, reservado ou confidencial. Lá ao comandante, o outro correio é que eu abria, e a bocado ele aparece-me e diz: Sr. Lopes, tenho 2 notícias para si, uma má e outra boa. A má é que está mobilizado. A boa é que vai ter para Timor, que aquele tempo Timor era diferença. Né? E pronto, e lá fui. Casámos, fui para a Évora e pronto, depois embarquei. Demorei 43 dias a chegar a Timor. E de barco? De barco, foi no Índia. Ainda se lembra do nome do barco? Índia? O Índia, que era um barco pequeno, não é? Aquele barco. E pronto, olha, chegámos lá 43 dias, fomos aqui, parámos no Lobito, 9 dias, depois, na altura, chamava-se Lourenço Marques, não é? E depois 17 dias de navegação até chegar a Timor. E depois ficou em Dili ou foi... Não, em Dili, o barco parou em Dili, mas depois eu desembarquei em Baucau, naquelas lanchas japonesas. Desembarcámos em Baucau, com as malas. Na altura ele levava um emissor em outro setor para conseguir falar com o meu pai, não é? Na altura já tinha Morse, que sabia comunicar.
E fui para a montanha, lá em cima. Depois da Isabel fui lá ter, não é? Enfim, foi assim a aventura. Então, e este CR8AF que ouvimos falar, associado a Salopes, o que é esta sigla? Quase de na altura, espião, quase tinha ali uma sigla. Não, estão a pensar em maçonaria, não é maçonaria. CR8AF. Tudo muito claro. O CR8AF era o indicativo da estação que eu instalei. Portanto, lá. era uma estação sua, Era minha, obviamente, mas tinha de estar legalizada com o indicativo. CR8AF era a 6ª estação de rádio amador, claro, que se instalou em Timor. Só que a minha foi na montanha. E com uma antena grande, uma torre, que montámos lá, com uma antena cúbica quadrada, conseguia falar com o meu pai. Na altura foi uma novidade, ninguém conseguia, não é? Portanto, o telemóvel de então. Exatamente, olha. Uma espécie de Skype. Não, é? até digo, aqui há 2 ou 3 anos, a minha filha estava em Timor, em serviço, e estava aí na Ericeira, e a mãe fazia anos. Resolvemos ligar para a Ana. Bem, ela está em Timor. Mas com o telemóvel digitei os 9 dígitos e ela atendeu logo. Como isto mudou nestes anos. Bom, eu proponho fazermos uma pequena pausa. Vamos e então. Em homenagem precisamente ao nosso convidado que vem de Viana do Castelo, vamos deixar os nossos ouvintes com uma música subejamente conhecida do nosso público português, Havemos de ir a Viana, de Amália Rodrigues. Entre sombras misteriosas, irrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como vento, quem para perde o jeito e morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, deixai-me com esta crença: os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Hora do ancião. Velhos são os trapos. Ora, vamos continuar então a conhecer Dr. Salopes. Dizer que é um homem que, ao contrário do que muitos podem pensar,
continua no ativo, é um homem que não sabe estar quieto, e é um bom exemplo porque, não obstante de ter saído das suas funções de presidente do Conselho Diretivo da Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro, ainda hoje exerce funções na Escola Técnica Empresarial do Oeste, vulgo conhecida como ETO ou ETEO, consoante o sotaque que cada um possa ter. E que é uma escola que tem marcado, e de que maneira, a vida estudantil de Caldas da Rainha, e que tem tido um grande marco na evolução, e que tem este cunho muito próprio do Dr. Sá Lopes, e que é um homem que é um grande exemplo, porque os próprios filhos dizem que domina a informática e os gadgets com muito mais facilidade do que eles próprios. São palavras deles, não são minhas. Agora, eu gostava de perguntar ao Dr. Sá Lopes uma coisa muito curiosa. Um homem que passou por um serviço militar complicado, porque passou por várias fases, umas lutas estudantis complicadas, e, como disse, viveu num período em homens para um lado, mulheres para o outro, ou meninos para um lado, meninas para o outro, e depois veio a ser, mais tarde, professor e presidente de um conselho diretivo de uma escola. Eu próprio fui aluno dessa escola, onde nos conhecemos já desde 1800 e qualquer coisa, e dizer que era uma escola que tinha, todos nós, quem andou nessa escola sabe, e a maioria das escolas têm problemas um tanto ou quanto iguais umas às outras, mas passou por problemas um bocado complicados, alguns deles até precisamente como consequência do excesso de liberdade, que muitos consideram que é negativo. Há pessoas que acham que não existe excesso de liberdade, outras acham que existe libertinagem. Como é que foi essa sua visão como pai, como tendo sido um homem que viveu por um conjunto de transformações da sociedade portuguesa? Como é que foi ser presidente do Conselho Diretivo? Olha, depois já lhe vou contar, não sei se lembra, eu próprio, na minha indisciplina, cheguei a ser chamado ao Conselho Diretivo, que na altura nós alunos dizíamos que era o Conselho Divertido. Eu próprio tive de castigo uma vez, mas mereci, porque portei-me mal. Mas mereceste. Eu mereci, eu era terrível, Como é que foi essa vivência? Eu acho que foi, eu pelo menos sinto que foram 20 anos, há bocadinho disse 7, foram 20 anos. Foram 27. Foi aí com o Presidente do Conselho Diretivo. Teve momentos bons e momentos menos bons, como é evidente, mas é preciso saber que a escola tinha 2.000 alunos, não é? Tinha quase 200 professores, tinha 70 e tal turmas de dia, tinha, enfim, funcionários, alguns deles analfabetos. Não é, isto é assim, as instalações entraram em degradação com essa gente toda, não é? E também tivemos as crises como a de 85, em que não havia dinheiro nem sequer para cadeiras. Foram tempos às vezes complicados, mas digo-lhe que fiquei com muita saudade dessa escola, com muitos alunos e colegas e funcionários que sempre me trataram bem. Tivemos experiências fantásticas com aquelas escolas europeias que visitaram Caldas da Rainha, e nós próprios também usufruímos desses protocolos, desses intercâmbios. Ficámos a estar na Alemanha, na Finlândia, e enfim, e acho que isso foram bons momentos da nossa escola. Realmente, se lhe disser que com aquela gente toda... que o Jorge lembra-se daquele corredor nos intervalos, em massa, não é? Eu perfeitamente, cheios completamente. Eu não sei quantos conselhos disciplinares é que aconteceram, mas talvez meia dúzia nestes anos todos, porque realmente podiam acontecer essas coisas, mas não era uma escola violenta, nada disso. Em relação às condições que tinha de trabalho, que realmente, alguns casos mesmo precários, as coisas aconteciam e funcionavam, e eu sinto orgulhoso desses 20 anos que estive, estive 32 anos na Escola Rafael Bordal Pinheiro, mas como professor, e outras como Presidente do Conselho Diretivo. Permita-me que lhe diga, como aluno da Bordal Pinheiro entre 90 e 96, e hoje, olhando para trás, percebo claramente quando se diz que às vezes, quando se tem menos condições, é quando se encontra a melhor matéria-prima, que eram os professores. E hoje, muito do que tenho devo àquilo que aprendi na Bordal Pinheiro, a muitos dos grandes professores que estive lá. Um deles hoje é o atual Presidente do Conselho Executivo, para quem mando um grande abraço, que é o professor António Veiga, que além de ter sido meu professor, foi um bom amigo. É o diretor agora. É o diretor já há algum tempo.
e que tem feito um grande trabalho e que é mais uma das situações que, se não faz mais, é porque não pode ou porque não deixam, porque a gente sabe como é que as coisas às vezes se geram. No seu tempo, às vezes não tínhamos água quente, outras vezes não tínhamos, nunca nos queixámos, tínhamos de tudo, nunca nos faltou nada, e eu, como ex-aluno, tive a oportunidade e o prazer, e disso deve-se lembrar, já eu estava na faculdade, fiz questão de vir de Expresso de Braga, cerca de 6 horas terríveis, e eu roguei-lhe pragas durante esse caminho, acredite. Mas vim de propósito de Braga para Caldas para vir ter consigo e dar-lhe um abraço quando foi precisamente aquela reunião, lembra-se, quando nos encontramos, e eu disse parabéns e obrigado por tudo o que fez pelas Caldas e pela Escola Bordal Pinheiro, porque foi merecida. Era um homem que tinha uma visão certa, no tempo certo. Recordo alguns episódios curiosos que se calhar o Dr. Sá Lopes não se deve recordar, mas que são momentos engraçados, porque na altura cheguei a fazer um jornal da escola com a sua autorização. Estava eu na altura no 8º ano, já um bocadinho à frente do meu tempo. Eu com 16 anos propus aulas de educação sexual. Claro que o Dr. Sá Lopes começou-se a rir e disse que eu era maluco e mandou-me embora. Mas se calhar tinha razão, não é? Mas não fazia sentido na altura não se falava. Era descontextualizado. Mas eu estou a dizer porque isto tinha piada, porque havia abertura, ou seja, a porta do Conselho Diretivo, e é isso que eu hoje percebo, mas tive pena que nem toda a gente percebeu. A porta do Conselho Diretivo do Dr. Sá Lopes estava sempre aberta para todos os alunos. E eu só percebi isso quando cheguei ao meu 12º ano e já estava praticamente com 18 anos pronto para ir para a faculdade, e percebi isso. E percebi o que é que realmente... E isso ajudou-me no meu percurso universitário. Eu acho piada a dizer isso, porque ainda hoje se falou no facto de eu deixar sempre a porta aberta do gabinete. E eu digo, não, isso é uma questão de gestão do tempo, porque às vezes vem uma pessoa que quer uma pequena coisa e basta um sinal para ou vai embora ou espera, e sempre gostei. Mas já tive uma vez um caso, uma inspetora que me apareceu na Bordal Pinheiro, e estávamos na conversa sobre o que ela queria ver, e a porta, como estava aberta, sempre aparecia à porta ao plano, e ia dizendo coisas, e ela, isto aqui é uma presidência aberta. Muito bem. Vamos então aproveitar que o tempo está a chegar ao fim, é assim mesmo, quando nós estamos entretidos e estamos em boa companhia, o tempo passa rápido. Estamos a 1 minuto e 45 das 22 horas, aqui na Mais Oeste, na Hora do Ancião. Está na altura de mais um momento de cultura, e vamos então passar algumas informações aos nossos ouvintes sobre agenda cultural. Então, o que é que nós podemos visitar? Por exemplo, já aqui no Bom Barral, temos o primeiro Salão Internacional de Artes Plásticas, que já foi inaugurado e que vai estar até 30 de junho no Museu Municipal do Bom Barral, organização do Rotary Clube do Bom Barral. Temos também as festas da Vila de Valados Frades, na Praça 25 de Abril, que vai até ao final do mês. Continuam as atividades desportivas organizadas pela Câmara Municipal de Torres Vedras no programa Mexa-se, e relembramos que estes programas são às terças e quintas às 7h15 e aos sábados às 10h30, e que vão decorrer até 13 de julho. No Vimeiro, temos de 13 a 16 de junho um concurso equestres. Para quem gosta destas atividades, tem a oportunidade de ir assistir ao 28º concurso de saltos do Vimeiro no Centro Hípico do Hotel Golf Mar Porto Novo, a partir das 9 da manhã. A 15 e 16 de junho, este fim de semana, temos também as tasquinhas organizadas pela Associação Ligar à Vida, que ficam no Senhor Jesus do Carvalhal, portanto, na zona do Bom Barral. E esta é uma iniciativa nobre, portanto, vale a pena comer e beber nestas tasquinhas em particular, porque as receitas revertem para um futuro centro de apoio à deficiência no Sanguinhal, e encerram às 20 horas de duração, às 8h30, para jantar e depois a dizer que já é tarde. Ora, 15 de junho, este sábado, na Foz do Arelho, também uma iniciativa que recomendamos, e é uma iniciativa de encher o olho, o espírito, àqueles que são católicos e aos que não são católicos. Vai decorrer mais uma procissão das velas nas Bateiras, na Lagoa de Óbidos. A partida será às 21 horas deste sábado, no Covão dos Mesareiros, com chegada prevista ao Cais da Foz às 22h15, seguida da procissão de velas até à Igreja da Foz do Arelho. Também este sábado, no CCC, mais cultura, com um lançamento de um livro de José
José Ricardo Nunes, eu ia dizer José Ramalho, porque isto José Ramalho. Não é, por acaso vou estar. Vai estar a trabalhar. Vou estar a colaborar diretamente. Vai ser na um leitura dos apresentadores. textos. Não, estarei a ler uns textos do meu amigo José Ricardo Nunes, com muito gosto, que é um livro que aconselho vivamente. E que vai ser uma apresentação muito sui generis. Muito bem. E dizer também que este é um livro intitulado Compositores do Período Barroco e vai ser apresentado por Pedro Mexia. Isso mesmo, Pedro Mexia, que nós estamos habituados a ver nos nossos televisores, no Governo Sombra, com Ricardo Araújo Pereira. Portanto, Pedro Mexia vai apresentar o livro de José Ricardo Nunes às 21h30, este sábado no CCC. Mandem-nos informações, mandem-nos tudo aquilo que quiserem, desde opiniões, desde fotografias, se quiserem, para nós colocarmos no Facebook das atividades que vocês já tiveram ou que vão ter para divulgarmos. Portanto, que a Mais Oeste é uma ponte para todo o mundo, porque podem nos seguir quer em 94.2 FM, quer através do site maisoeste.pt. Para nós, aqui na Hora do Ancião, podem escrever-nos para ahoradoancião@gmail.com. Vou repetir, mas mais devagar. ahoradoancião@gmail.com. Ora, ficamos a aguardar então as vossas propostas. Por esta semana resta-nos agradecer a presença do Dr. Sá Lopes. Foi um grande prazer tê-lo aqui hoje. Eu é que agradeço. Espero que tenha gostado. Sim, vamos continuar a encontrar, com certeza, dado o seu dinamismo. Vamos com certeza ver-nos muitas vezes. Dar-lhe uma última mensagem antes de terminarmos e passarmos à última música e de fazermos as despedidas. Dizer que a sua filha Ana Sá Lopes manda-lhe uma mensagem e que é a seguinte: pai é o melhor pai do mundo, com um sentido de humor fantástico, continue a ser como é. É a melhor mensagem que uma filha realmente pode dar. Bem ilustrativo de quem é Dr. Sá Lopes. José, vamos nos despedir? Vamos até para a semana com mais uma Hora do Ancião, e para a semana teremos uma convidada da Universidade Sénior de Alcobaça, a responsável, a doutora Maria da Conceição Castelhano, que é com imenso prazer que a receberemos aqui na Mais Oeste, na Hora do Ancião. Muito bem, vamos ficar com mais música portuguesa, a Fisga dos Rio Grande. Trago a fisga no bolso de trás e na pasta o caderno dos deveres. Mestre escola, eu sei lá se sou capaz de escolher o melhor dos dois saberes. O meu pai diz que o sol é que nos faz. Minha mãe manda-me ler a lição. Mestre escola, eu sei lá se sou capaz. Faz-me falta ouvir outra opinião. Eu até nem sequer sou mau rapaz. Com maneiras até sou bem mandado. Mestre escola, diga lá se for capaz. Para que lado é que me viro, para que lado? Sou mau rapaz, com maneiras até sou bem mandado. Mestre escola, diga lá se for capaz. Para que lado é que me viro, para que lado? Trago a fisga no bolso de trás e na pasta o caderno dos deveres. Mestre escola,
escolher o melhor dos dois saber. Hora do Ancião. Lugar à vida.